Pessoal, no exercício 1, a gente precisa descobrir, né, se são ou não são subespaços vetoriais de R2. Nesse caso aqui, então, são os vetores de R2, né, que satisfazem essa equação, y igual a x mais 1. E a gente sabe que para analisar isso, eu tenho que analisar três situações. A primeira delas é que esse subespaço, né, ele tem que ser diferente de vazio. Então, eu tenho que provar isso. Basta eu encontrar um elemento que satisfaça aquela equação, né? Então, por exemplo, se eu considerar se o x for zero, né? Se o x for zero, 0 mais 1, né? E o y, então, 1, né? Então, o que vai acontecer? Esse vetor, né? 0, 1, pertence a S. Né? Então, logo, eu já sei que S é diferente de vazio. Beleza? Então, eu consigo, né, já partir para outra análise. A outra análise que a gente tem que ver é o seguinte: se eu pegar dois vetores em S, a soma deles continua em S, né, são três condições. A primeira, ele ser diferente de vazio. Né? A segunda, se eu pego dois vetores, a soma deles tem que continuar no subespaço. E a terceira, se eu multiplico ele por um escalar, um vetor por escalar, essa multiplicação por escalar também tem que continuar nesse subespaço, né? Que são as propriedades de fechamento. Para a soma, no caso, né? E para a multiplicação por escalar. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Olha, eu vou considerar dois vetores, né? Quaisquer. Então, seja o vetor de coordenadas x1 e y1, e V, né, o vetor de coordenada eu vou chamar de x2 e y2, vetores de S. Né? O que acontece? Eu quero verificar se... Né, e aí eu posso até escrever isso aqui, ó, temos que verificar se U mais V pertence a S. Ok? Então, eu vou fazer isso, olha. Só que antes de começar a verificação, a gente pode já analisar, olha. Como eu já sei que o vetor U pertence a S, né? Olha, como o vetor U pertence a S, se ele pertence a esse subconjunto, gente, ele tem que satisfazer a condição do subconjunto. O que é a condição do subconjunto? Que o y é igual a x mais 1, né? Que a segunda componente é igual à primeira mais 1. Então, se ele pertence ao subconjunto, né? Então, logicamente, a segunda componente dele, y1, é igual a x1 mais 1. Da mesma forma, né, se o V pertence a S, isso também vai acontecer com o V. Né? O y2 é x2 mais 1, beleza? Disso aqui a gente vai usar para verificar se a soma pertence ou não pertence. E é isso que a gente vai fazer agora. Né? Então, olha só. Né? Será que o mais V pertence a S? Eu vou usar essas duas condições. Ó. O que é o mais V? Como ele não deu nenhuma soma especial, você vai usar a soma usual de vetores, né? O vetor U é o vetor de componentes x1 e y1, mais o vetor V, que é o vetor de componentes x2 e y2. O mais V, então, é o quê? Componente com componente, né? x1 mais x2, y1 mais y2. Correto? E agora eu quero verificar se ele satisfaz a equação, que é a segunda, né? O que é satisfazer qual que é a condição para ele pertencer a S, né? Será que isso aqui pertence a S? Qual que é a condição? A condição é que o y tem que ser igual a x mais 1. Só que olha o que a gente vai fazer. Vai usar essas duas condições. Ó. O que é o y? Né? O que é o y nesse caso aqui? É o y1 mais y2. Né? O y você interpreta como uma segunda componente. A minha segunda componente aqui é uma soma de y1 com y2. E o que é y1 com y2? Eu tenho aqui, ó, o y1 é x1 mais 1. E o y2 vai ser o quê? X2 mais 1, correto? E o y2, né, ó, mais o y2, que é x2 mais 1. Então, quanto que é o y1 mais y2? Né? Então, y1 mais y2 é x1 mais x2 mais 2, né? Porque é 1 mais 1.
E qual que é a condição para ele pertencer a esse? É que a segunda componente, que no caso é y1 mais y2, tem que ser a primeira componente, que é x1 mais x2, mais 1. E nesse caso aqui, a gente não tem só mais 1, a gente tem mais 2. Significa, então, que essa soma de U mais V, mesmo U pertencente a S, mesmo V pertencente a S, a soma U mais V não necessariamente pertence a S. Né? Então, se logo, né, U mais V não necessariamente. Tem o caso do vetor nulo que vai pertencer, né? Por isso que é não necessariamente. Pertence a esse. Só que olha só, se a soma já não pertence a esse, né? Eu posso até pegar vetores, se eu quiser, para vocês analisarem, né? Pega um contra-exemplo que a gente chama na matemática, né? Se eu pegar o vetor U, né? O vetor quando x for 1, né? Por exemplo, o que é o y dele? O y, para ele pertencer a S, o y tem que ser igual a quanto? Ó, x mais 1. Então, se a abscissa for 1, o y tem que ser 2. Se o vetor V, se a abscissa for 3, a abscissa é 3 mais 1, a ordenada. Então, o vetor 4. Né? E o que é o vetor U mais V? Ó? O mais V é o quê? 1 mais 3, 4, né, na abscissa, e 2 mais 4, 6, na ordenada. Só que o 6, olha, o 6 não é a abscissa mais 1, né? É diferente. Então, eu peguei dois vetores que estão em S, ó, U pertence a S, o V pertence a S, mas a soma não pertence a S. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de contra-exemplo. Fura ao menos um caso. Se a soma não necessariamente está lá, significa então que a soma nesse subespaço não é fechada. Ou seja, S, né, não é um subespaço de R2. Porque para ser, ele tem que ser diferente de vazio, a soma, dois vetores estando lá, a soma tem que estar lá, e além disso, teria que verificar a outra terceira propriedade, que é a multiplicação por escalar. Eu nem preciso verificar porque a soma já não deu certo. Beleza? Se a soma já não deu certo, né? Eu já considero que ele não é um subespaço vetorial de 2. Beleza?